Tu conhece a série animada He-Man e os Mestres do Universo? Em homenagem aí ao Roger Sweet, que foi o criador do boneco do He-Man, né? Ele criou aí os primeiros personagens aí do He-Man, o Mestre do Universo, e que faleceu hoje aos 91 anos, né? Nós íamos trazer outros vídeos aqui, mas de última hora a gente resolveu trazer para vocês, né? Essa falar, né, sobre essa série aí que marcou tanta a infância de tanta gente, né, no mundo, né, no Brasil aqui então, né, eu sou uma das pessoas saudosíssimas, né, sou uma das crianças eternas aí, fãs de He-Man, e que aguardo aí ansiosamente aí pelo live action, né, que vai vir em julho. E voltando aqui ao assunto, né? A série animada He-Man e o Mestre do Universo e os Mestres do Universo, ela começou a ser vinculada nas TVs, né? Aí em 1983 e foi até 1985. O Roger Sweet ele foi o criador, né, do personagem do He-Man dos Mestres do Universo. Ele se baseou para fazer o He-Man em um boneco aí musculoso, né? Que fosse um grande guerreiro, que fosse um bárbaro, que utilizasse espada, né? E mais tarde aí o Mark Taylor, aliás, Mark Taylor, ele ajudou também, né, a fazer toda a produção da série animada, se baseando aí em alguns desenhos da infância dele, né? E a série foi desenvolvida pelo Lou Scheimer e produzida pela Filmation e fez muito sucesso aí nos anos 80, né? Ela decolou muito rápido, entrou em ascensão muito rápido. Foram vendidos diversos materiais também relacionados à série, né? Eu lembro que nessa época passava direto, a propaganda era tanta, né? Tanta, que gerou até um problema, um conflito por causa dessa vinculação, né? Do desenho com os brinquedos e tudo mais. E era um caso sério, né? Porque eu me lembro que quem podia, quem tinha dinheiro, né? Tinha tudo, né? Roupa, tudo no mundo, né? Eu já não podia ter tanto assim. Então tinha somente algumas pecinhas, né? Blues, alguns brinquedinhos, algumas coisinhas, né? Mas eu lembro que eu tinha um primo que ele tinha tudo relacionado e eu adorava ir para casa dele brincar, né? Com esses brinquedos maravilhosos aí do He-Man. E a série, né, que foi da década aí de 80, as primeiras, né, coisas notáveis sobre a série, ela teve duas temporadas, cada uma com 65 episódios. E a série se passa no planeta fictício de Eternia, né, um planeta cheio de magia, cheio de mitos, governado aí pelo rei Randor e a rainha Marlena, né? E eles são pais aí do príncipe Adam, né? Que quando levanta sua espada aí para cima e fala a famosa frase pelos poderes de Grayskull, né? Ele se transforma no He-Man. O He-Man, né, ele mora aí, né, ele no reino de Eternia, e tudo aí, né, ao redor de Eternia é para proteger o palácio de Grayskull, que é onde mora toda a fonte de poder do He-Man, e onde também mora a feiticeira, que é a guardiã aí de todos os mistérios dessa família, desse castelo, né? E quem também guarda o poder, o qual, quando o He-Man se transforma, é passado para ele, né? Segundo as histórias aí das novas séries, né, principalmente a de 2002, né, que foi a He-Man, o Mestre do Universo, que foi uma releitura aí, e uma espécie de complemento, né, dessa dos anos 80. Tudo tem a ver com um antepassado do Adam, né, muito poderoso, que foi um rei muito solícito, que era o rei Grayskull. E quando ele faleceu, ele faleceu, né, protegendo a Eternia. Ele passou todo o poder dele no leito de morte para a espada dele, que mais tarde seria aí do He-Man, né? E lá o He-Man, né, ele também conta com a ajuda aí de alguns colaboradores dele, né? Como, por exemplo, o Gato Guerreiro, né? Que na realidade é um tigrinho verde que o He-Man ele encontra na floresta, muito assustado, sozinho.
E ele dá o nome de Pacato, ele leva para casa, transforma esse tigre no fiel escudeiro dele, né? Fiel companheiro dele, melhor amigo dele. E o Pacato era muito medroso, né? Ele tinha medo de muitas coisas, né? Talvez pelo trauma de ter sido abandonado e tudo mais. E quando o He-Man se transforma, e ele se transforma em gato guerreiro, né? Ele sabe lidar muito bem com a sua força, ele se transforma num tigre ágil, um tigre forte, né? E também serve de montaria pro He-Man. Nós também vimos a feiticeira, né? Que eu falei, que é a grande guardiã do poder, dos segredos de Grayskull. Também tem a Tila. A Tila, que é amiga de infância do He-Man, né? Ela é aí a guarda real, né? A capitã da guarda real do reino, né? De Eternia. E ela é filha biológica da feiticeira, né? Conta-se que a feiticeira não podia cuidar dela, né? A Tila havia sido sequestrada, teria sofrido uma tentativa de sequestro do vilão aquático. E a feiticeira conseguiu resgatar ela, colocou ela dentro de um ninho, né? Enquanto ela estava na sua forma de falcão. E entra na história o mentor, né? Que é o pai biológico da Tila. E ele consegue salvar a Tila. E a feiticeira pede que ele cuide dela, né? Que guarde ela e que tenha ela como filha e que, por favor, guardasse o segredo, né? Não contasse para ela quem era a real mãe dela e tudo mais. E o mentor faz isso com todo o amor do mundo, treina a Tila, né? Transforma ela na guarda real lá do castelo, né? E o mentor, que é aí como um pai para o Adam, ele é um sábio, né? Ele é um conselheiro. Ele também trabalha com as armas do castelo, né? Tanto para o rei como para o Adam. Ele constrói muitas coisas também, né? E como se fosse uma espécie de cientista tecnológico ali e tudo mais. E juntos, né? Eles vão aí lutar contra o vilão Esqueleto, que é um vilão que quer roubar aí todo o poder, né? De Grayskull. Grayskull que Grey, né? Cinza e Skull que é caveira, né? Ou seja, essa caveira que vocês estão vendo na imagem cinza, né? E o esqueleto ele tenta ir roubar sempre, né? Porque ele quer se apossar do poder total para poder governar a Eternia, ou quem sabe aí no futuro, né? Governar até o universo inteiro, né? Porque é o sonho dele ter esse total poder. Eu esqueci de falar também de um personagemzinho muito importante que é o Gorko, né? O Gorko que no original seu nome é Gorko, mas quando veio aqui pro Brasil o pessoal chamou de Gorko, né? E mais tarde, nas outras séries, eles voltaram ao nome real que era Gorko. O Gorko que é uma espécie de um magozinho, né? Um ser místico aí, né? Da tribo dos Trollan, que ele pertence ao uma dimensão chamada Trolla, né? Eles que são seres humanoides pequenininhos, sempre cobrindo seu rosto aí com cachecol, usando um chapéu, né? Tendo aquele mantozinho. E lá onde eles moram, né? Eles são muito importantes, eles têm muito poder, mas quando chegam lá na Eterna, eles são bem mais atrapalhados, né? Mas não deixam de ter aí sua importância, né? E o desenho fez muito sucesso, né? Foi vinculado em 120 emissoras, 30 países, né? E vendeu bastante, como eu falei, produtos, né? Foi até proibido em alguns países, né? Ter esse tipo de venda. Gerou um spin-off que foi a She-Ra, a Princesa do Poder, né? Que é aí a Princesa Adora, que é a irmã do He-Man, que também se transforma ao pronunciar a frase pela honra de Grayskull, né? Mas isso aí fica para um vídeo que depois eu posso fazer para vocês, né? E fizeram outras séries, né? Tem uma de 1990, tem outra de 2002, se vocês quiserem procurar aí, dar uma olhadinha, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês, né? Espero que vocês tenham curtido aí todas as informações para se prepararem aí pelo que vem pela frente, que é o live action, né? Que tá bem pertinho de chegar. E um abraço para todo mundo e sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.